Agora uma aula curtinha só para eu falar para vocês, hein, como é que faz uma subtração de vetores e uma multiplicação de vetores. Jogo rápido aí, ó. Subtrair vetores é muito fácil. Depois que a gente aprendeu a somar, né, esse tanto de vetor, essa parte que fica fácil. Ó, para subtrair um vetor, basta inverter o sentido do vetor que está subtraindo. Por exemplo, imagina o vetor A vertical para cima e ao invés de somar eu vou subtrair menos o B que está horizontal para a direita. Então o que eu faço? Tá vendo esse que está subtraindo aqui? Ó, eu inverto o sentido dele. Se ele está para a direita eu vou colocar ele para a esquerda. E aí você faz normalmente. Ó. É a mesma coisa de fazer o A somado, né, com o vetor B negativo. O sinal de negativo simplesmente é para mostrar que o vetor mudou de sentido. Pronto, então fica muito fácil e a partir daqui, ó, você pode escolher ou a regra do paralelograma ou a regra do polígono, que você quiser. Inclusive eu fiz esse exemplo aqui das duas maneiras. Eu vou escolher a regra do polígono, que é o enfileiramento. Então você pega o A, coloca o A aqui, pega o B, né, o menos B, né, coloca ele aqui, ó. E agora eu traço uma reta do ponto inicial até o ponto final. Aqui está o meu vetor resultante. Acabou. Professor, eu quero fazer com a regra do paralelograma. Então faz, ó, pega o A, coloca o A aqui, agora pega o B que está aqui, ou menos B que está aqui, e coloca aqui, ó, início com início, tá vendo? Aí você traça uma paralela a esse vetor A, saindo daqui você traça uma paralela ao vetor menos B, e agora traça a diagonal que vai ter a resultante. Em ambos os casos você utiliza Pitágoras, ou aqui, e encontra o vetor resultante, onde os catetos é A e B. Simples assim, né? Para encontrar o módulo, nós já aprendemos isso também de maneira bem minuciosa. E para finalizar aí, vamos falar da multiplicação de um vetor por um número. E é o seguinte, para a gente entender essa questão aí da multiplicação de um vetor por um número, eu vou colocar um exemplo aqui, e a partir desse exemplo eu vou te mostrar todas as possíveis situações que pode ocorrer, e aí você não erra isso de jeito nenhum. Não tem segredo não. Quer ver? Ó? Vamos considerar um vetor A sendo multiplicado por um número K. Então aqui está o vetor A. Ó. Esse vetor A está correspondendo aqui a dois quadradinhos aqui. Ó. Então o vetor A é mais ou menos desse tamanho aqui no meu quadro. Pronto. E aí vai ter um vetor resultante. Esse vetor resultante, que eu vou chamar de R, ele é do produto do número K vezes esse vetor A. E eu vou colocar alguns números aqui, ó, para ver o que vai acontecer. Eu vou começar colocando o número 0. Então tá aqui, ó, se o K for igual a 0 e eu multiplicar, né, esse vetor por 0, ele vai ficar nulo, tá vendo? Um vetor que tem um módulo lá, tem um número vezes 0 vai dar 0, então vai ficar um vetor nulo. Então vai existir essa questão de vetor nulo. Se eu pego um vetor, multiplico ele por 0, ele desaparece, ele virou um vetor nulo. Então, bem óbvio, né? Bem intuitivo isso. Agora, vamos supor que eu vou pegar um valor, né? Um número K maior do que 0. Por exemplo, o número 2. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. O R, né, é o K vezes o A. Então, aqui é o número 2. Então, vai ficar igual a 2A. Então, o vetor ficou duas vezes maior, tá vendo? Duas vezes maior do que antes. Então, se aqui o vetor, né, era equivalente a 2 quadradinhos, agora ele vai ser equivalente a 4 quadradinhos, porque o A é igual a 2. Só que ele ficou duas vezes maior. Pronto. Então, toda vez que você multiplica um vetor por um número positivo, ele vai crescer. Ele vai ficar no mesmo sentido que estava antes, porém cada vez maior, né? Se eu estiver multiplicando por um número maior do que 1. Agora, se eu multiplicar por um número negativo, o que vai acontecer? Ó, por exemplo, né, eu vou colocar aqui, ó, menos 3. Então vai ficar, ó, menos 3 vezes o vetor A. Então vai ficar menos 3A. Só que o negativo não inverte o vetor. Eu não falei para vocês, ó, o B estava para a direita. Quando eu coloco o negativo nele, ele é invertido, tá vendo? Então inverteu. E ele estava para a direita, agora vai ficar para a esquerda. E 3 vezes maior, né? Porque ficou menos 3A. Então, se antes era 2 quadradinhos, agora serão 6 quadradinhos, né? Ficou 3 vezes maior, né? 2 vezes 3 é igual a 6, porém horizontal para a esquerda. Entenderam a ideia? Então, ó, recapitulando em multiplicação de um vetor por um número. Se você multiplica por 0, ele fica nulo. Se você multiplica por um número positivo, ele vai ficar, né, no mesmo sentido. Se você multiplica por um número negativo, ele vai inverter e vai ficar, né, nesse caso aqui, para a esquerda. E é isso. Então agora sim vamos para a parte de decomposição de vetores, que também é uma parte muito importante para o seu vestibular e para todo o conhecimento aí da física.